Anuário da Justiça é o Manual do Usuário da Justiça Brasileira. Ele nasceu há mais de 10 anos como o Anuário da Justiça Brasil, uma edição que tratava da cúpula do judiciário brasileiro. Ao longo dos anos foi se multiplicando e assim surgiu o Anuário da Justiça Federal, o Anuário de São Paulo, o Anuário do Rio de Janeiro e o Justice Yearbook, a versão em inglês do Anuário da Justiça Brasil. Recentemente, cada versão do anuário ganhou também uma versão digital que pode ser acessada pela internet de qualquer lugar e em qualquer plataforma. O anuário fala da justiça pelo seu lado prático. Para isso, mostra como está organizado o tribunal, como ele funciona e quem são as pessoas que o compõem. O advogado que está indo ao tribunal para defender seu cliente vai consultar o anuário para saber quem é o juiz que vai julgá-lo, qual a sua formação acadêmica, qual sua trajetória profissional e, o mais importante, vai saber como ele se posiciona diante de importantes questões jurídicas. O anuário foi feito para advogados em primeiro lugar, mas é lido e consultado por ministros, juízes, procuradores, empresários, jornalistas, professores e estudantes. Também é um veículo poderoso para tornar visível para a comunidade jurídica a empresa ou o produto de seus anunciantes. A revista eletrônica Consultor Jurídico, que há mais de 20 anos acumula e distribui conhecimento sobre o judiciário brasileiro, oferece sua equipe de jornalistas para a produção dos anuários. Contamos também com a ajuda de ministros, desembargadores, advogados e procuradores, além dos nossos anunciantes e parceiros. Bem-vindos à TV Conjur, e mais um programa da série em que examinamos as regras emergenciais para esse momento trágico que vivemos. Vamos discutir o impacto da calamidade em um setor fundamental para a vida das pessoas e para a economia do país, o da indústria do álcool e do açúcar. O setor sucroalcooleiro, por muitos anos, tem sido prejudicado por uma política tarifária perversa. É difícil imaginar um mundo sem o açúcar como alimento ou sem o álcool, que higieniza e é combustível. Esse setor, aliás, foi, dentre todos, o que melhor respondeu no início da calamidade com o fornecimento de álcool gel em volume necessário. Os nossos convidados hoje, experts nas engrenagens da economia, analisam hoje os cenários passado e presente, assim como os caminhos possíveis para atenuar o baque que se prevê. Nós agradecemos a audiência e a participação de nossos convidados, o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, consultor e um dos palestrantes mais requisitados do país, do professor do IDP e doutor em economia, José Roberto Afonso, recordista brasileiro em participação em webinars econômicos. E, desde logo, passo a palavra a outro craque, o doutor Plínio Nastari, criador da Datagro, referência mundial no setor, que vai contextualizar o assunto para que, em seguida, passemos às análises. Por favor, doutor Nastari, a palavra é sua. Muito obrigado, boa tarde a todos. O setor sucroalcooleiro é um setor que, historicamente, sofreu intervenção do Estado durante muito tempo. Essa intervenção ela começou a ser gradualmente reduzida a partir da Constituição de 88, num processo que levou aproximadamente 10, 11 anos. Mas é um setor que, num período bastante longo, de 1931 até 1989, sofreu a intervenção do Estado com a fixação de preços pelo governo, que eram determinados através de uma regra definida pela legislação vigente, que definia que esses preços médios deveriam ser fixados de acordo com levantamentos de custo realizados por encomenda do governo ao IBRE da Fundação Getúlio Vargas.
Durante um período razoavelmente grande, de 85 a 89, esses preços foram fixados abaixo dos custos de produção. De novo, uma crise de preços aconteceu no período de 2011 a 2014, quando o governo federal interveio nos preços da gasolina, fixados pela Petrobras, que é o produto competidor do etanol, portanto, de novo, afetando o preço do etanol indiretamente, através dessa fixação de preços subsidiados da gasolina. E agora, com a pandemia do Covid, o setor volta a sofrer os impactos de queda de preço de mercado e quedas de consumo, um impacto duplo, para um setor que é essencial. No ano passado, esse setor substituiu 450 mil barris por dia de gasolina, representou 46% de substituição de gasolina em todo o país, e é um setor que gera, em termos diretos, praticamente 1 milhão de empregos, de forma indireta, 2,5 milhões de empregos, e está nessa situação. O que está em discussão? Está em discussão a iminente decisão no STF a respeito dos critérios que devem nortear as ações de preço no período de 85 a 89, e o que está em discussão é exatamente se esse cálculo de dano deve ser baseado no diferencial de preço e na perda de receita que aconteceu por esse preço determinado em nível inferior ao que a regra à época determinava, ou se esse dano deve ser calculado pela verificação de prejuízo contábil das empresas. E esse contexto ocorre no momento em que o STF já julgou 40 precedentes, inclusive em rescisórias, 61 ações transitadas em julgado, 138 precatórios já expedidos, reparando dano a 72% das empresas envolvidas e compensando 88% do dano total calculado. Então, é isso que está em discussão. Eu acho que é esse o propósito dessa nossa discussão, para um setor que é muito importante dentro da economia brasileira e que, no entanto, em alguns episódios aí marcantes, tem sofrido o impacto da intervenção errática do governo. Bom, a conexão aqui deu um tropeço. Eu agradeço ao professor Nastari. Eu peço agora ao doutor Maílson e ao doutor José Roberto Afonso que nos diga como que se deve interpretar o agravamento das dificuldades do setor com essa pandemia. Vou começar pelo doutor Maílson. Essa crise é a maior de todas. Como dimensionar, doutor Maílson? Olha, depende muito de quais sejam as decisões do governo e do STF nas próximas semanas ou meses, né? Porque o setor está sofrendo o efeito de dois impactos negativos que podem ameaçar a sua sobrevivência. O primeiro vem da defasagem de preço da gasolina, né? Como a gente sabe, existe uma paridade de preço entre o etanol e a gasolina, e com a crise da Covid, houve uma queda de preços do petróleo no mercado internacional, houve uma guerra de preços entre a Rússia e a Arábia Saudita, não é? E isso gerou uma disfunção de mercado. O preço recuperou um pouco agora, mas a Petrobras não tem reajustado a gasolina de forma compatível com a evolução dos preços internacionais do produto, como vinha acontecendo desde 2016. Os cálculos da ANP da existência de uma defasagem de 20%. E, acima disso, existe uma ameaça que pode
adicionalmente, criar dificuldades talvez insuperáveis para muitas das empresas que produzem etanol e açúcar no Brasil, que é o risco de revisão de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação à forma de indenizar as usinas e destilarias pelo congelamento de preços, como falou o doutor Plínio há pouco, num certo período de governos passados, né? Isso geraria uma mudança de jurisprudência prejudicial não apenas ao setor, mas geraria também uma insegurança jurídica. E como falou o doutor Plínio, né, como muitas usinas já obtiveram a decisão favorável, com trânsito em julgado, muitas já receberam seus precatórios, 138 casos já ocorreram, você vai gerar uma situação de desequilíbrio. As empresas que receberam, porque tiveram a sorte de ter os processos transitados em julgado, e aquelas que o processo ainda está em andamento. Então, umas receberiam, outras não. E tem um problema adicional, que é a decisão tomada pelo STJ, que está sendo examinada agora nesse processo no STF, que é considerar como base para a indenização os prejuízos contábeis das empresas. Isso, com a devida vênia, não tem a menor lógica econômica, não é? Porque os preços são estabelecidos pelas empresas ou pelo governo, tendo em conta o custo econômico. E o custo econômico considera o chamado custo de oportunidade, as oportunidades que as empresas têm de aplicar o seu capital em certas atividades. Portanto, ela tem que ter no etanol algo que seja superior ao custo de oportunidade, mas pelo menos esse custo tem que ser considerado na estrutura de custos do produto, né? Seja o álcool, seja o açúcar. Ora, o STJ decidiu que a base da indenização será o prejuízo contábil. E aí, também, com a devida vênia, tem dois equívocos. Primeiro, o de não considerar o custo econômico. O segundo, o de favorecer as empresas ineficientes. Portanto, só teriam direito à indenização da União aquelas empresas que deram prejuízo. Não é? E como a gente sabe, vale repetir, os custos contábeis não incluem o custo econômico, o custo de oportunidade. Portanto, eu acho que é uma decisão equivocada do ponto de vista técnico, não é? Sem contar que isso traria um problema adicional, que é o da insegurança. Não é? Como ficarão as empresas doravante nos seus contratos, nas suas relações com o judiciário, se o próprio órgão supremo do judiciário faz uma mudança de jurisprudência sem uma justificativa fundamentada? Por exemplo, eu, modestamente, não vejo nenhuma razão, menos ainda a pandemia da Covid-19, que justifique uma mudança tão radical do judiciário num processo justo de indenização a que as empresas tiveram direito, como foi provado nos diversos processos julgados ao longo desses últimos anos. Doutor José Roberto Afonso, lhe passo aí a vez aí para que o senhor faça a sua análise, por favor. Obrigado, Márcio, pelo convite. Cumprimento o ministro Maílson, o Plínio. Muito rapidamente, eu acho que eu estava reparando, né? O ministro citou várias vezes a palavra insegurança, né? E eu acho que isso remete a essa crise que a gente está vivendo agora, que é uma crise radical de perda de expectativas. Quer dizer, antes de a gente falar da açúcar, o mundo inteiro vive um enorme dilema sobre o que é o futuro, né, da economia e das vidas de cada um de nós. Esse momento é o que, na economia em particular, o Keynes colocava muito assim, quando você não acredita que o passado vai lhe iluminar, que vai se reproduzir no futuro. Quando você olha, né, não vê luz no final do túnel, você não sabe onde é que está, você para de investir, para de produzir, para de contratar salário. Quer dizer, o mundo inteiro vive essa crise radical de expectativas, que alguns economistas chamam de depressão, e o Brasil, com certeza, não escapa disso.
Agora, aqui a gente tem um ingrediente novo, né? Que além de você não saber o que é o futuro, pelo visto, o passado também é incerto. Né? Que a gente está aqui conversando é que toda a jurisprudência, né, que vinha se adotando em relação a essa matéria, de repente fica, né, suspensa. Quer dizer, eu até diria que o momento é preciso. Né? Quer dizer, quando eu não sei o que é o futuro, eu também agora não sei o que é o passado. E isso desculpe um pouco a ironia, acho que a ironia, mas não se pode, acho que nesse momento, agravar ainda mais uma crise de expectativas quanto grande quanto a gente está essa. Além da questão da expectativa, tem a questão científica, né? Eu tenho insistido muito mais do que nunca a gente precisa da ciência. A ciência não é, num momento como esse, não é só, né, o pessoal lá no laboratório, vestido de branco, procurando um vírus. A economia, a contabilidade, a administração, o direito, são ciências, né? E tem regras, tem princípios básicos. Você pode ter dúvidas, né, sobre interpretação. E uma delas é a diferença radical entre o que é preço e o que é custo. Esse debate aqui, eu acho assim, eu confesso que até quando tive o primeiro contato com ele, eu tive dificuldade de entender da PT duas vezes. Não, a FGV, no caso, né, do setor de etanol, calculou, a pedido do governo, com uma metodologia que foi fixada pelo governo, qual seria o preço, não o custo. A FGV, não sei se vocês sabem, faz cálculo de índice de custo, por exemplo. Um índice famoso, né, da construção civil, é um índice nacional de custos da construção civil. Aqui ninguém pediu para a FGV calcular o custo, e sim o preço, e dentro do preço, além do custo, tem a remuneração, né, do capital. Para não me estender, e eu só queria assim insistir, tanto o preço compreende outras coisas além do custo contábil, que o próprio governo, quando calcula direto ou indiretamente o preço, né, de bens que lhe ou de bens e serviços que lhe interessam, inclusive quando são bens vendidos por empresas estatais ou serviços prestados por empresas estatais, o governo não olha só o custo contábil. Ele usa o custo que a gente chama de custo econômico, ele usa o custo de oportunidade. Ele calcula, ele precisa de um preço para cobrir o seu custo e manter e reproduzir o capital. Leia-se lucro, né? Ele busca o lucro. O Tesouro Nacional tem bilhões de reais todos os anos de lucro, né? Oriundo das empresas na qual ele tem participação e muitas delas na qual ele controla. Agora, fica complicado a gente descobrir que tem dois critérios. Quer dizer, o governo, na hora de receber, vale o custo econômico, mas na hora de pagar, vale o custo contábil. Eu acho que essa contradição não ajuda, fere a ciência e, de novo, e num momento onde que nós precisamos de ciência e precisamos tentar não complicar ainda mais a quebra de expectativa, né? Mais insegurança. Já tem a insegurança econômica, era só o que faltava a gente ter uma insegurança jurídica, que vai valer, neste caso aqui, na minha opinião, para este setor, como vários outros setores, porque se a gente vai rever tudo, não necessariamente esta revisão sem maior fundamentação vai se limitar apenas a essa ação específica, né, do setor de açúcar. Bom, feita essa introdução, Márcio, me coloco aí à disposição para depois a gente conversar mais em detalhes. Perfeito, perfeito. Eu perguntaria, então, ao doutor Nastari, o risco potencial de uma mudança de jurisprudência do Supremo, somado à estagnação da calamidade, pode inviabilizar o setor? Obrigado pela pergunta. Eu acho que, como disse o ministro Marilson, cria um desequilíbrio concorrencial, em primeiro lugar, a possibilidade de haver essa decisão contrária à jurisprudência já estabelecida. Cria uma situação difícil de compreender do ponto de vista técnico e de admitir, porque o custo contábil e o prejuízo contábil, no caso, ele leva em conta variáveis
que vão muito além do fator gerador do dano, que é exatamente o diferencial de preço que causou a perda de receita. Então, uma coisa é perda de receita porque houve uma redução do preço que deveria ter sido pago. Outra coisa é esse prejuízo contábil, que tem N fatores relacionados. Então, você corre o risco de estar privilegiando, inclusive, a ineficiência dentro do setor. Então, tem um problema concorrencial aí envolvido, como disse bem o ministro Maílson. E ele cria esse ambiente de insegurança jurídica dentro do setor de açúcar e álcool que compromete a continuidade de investimentos. E eu diria mais, não afeta só o setor de açúcar e etanol. Essa questão está no cerne, inclusive, da compreensão sobre a importância de um sistema jurídico que permita e induza relações econômicas eficientes dentro da sociedade. Essa discussão está por trás exatamente da diferença entre o desenvolvimento econômico, social, o progresso que nós verificamos nos Estados Unidos, por exemplo, que se desenvolveu muito depois do Brasil, do ponto de vista de colonização e depois de liberdades, mas conseguiu se desenvolver num ritmo, numa velocidade muito superior à do Brasil, porque conseguiu criar um arcabouço legal e um sistema que permitiu que os agentes econômicos tivessem um ambiente seguro e de justiça igualitária e comum a todos, trazendo segurança, trazendo certeza para essas transações, inclusive com decisões rápidas sobre o que é justo, sobre o que é arbitragem de contratos. No Brasil, frequentemente, a gente tem décadas aí para que uma ação seja julgada, com uma multiplicidade de decisões em diferentes níveis, comprometendo exatamente essa segurança jurídica. Então, o que eu acho que está em jogo, Márcio, não é só a segurança jurídica do setor de açúcar e etanol, é a segurança jurídica como um todo para a realização de investimentos. A mesma coisa aconteceu com as Ilhas Britânicas, que têm poucos recursos naturais, mas que conseguiram criar um ambiente legal que propiciou um sistema e um sistema de regras que hoje faz com que muitas empresas no mundo inteiro queiram fazer contratos baseados na lei inglesa e arbitragens de contratos em Londres pela segurança que o sistema jurídico inglês oferece. A transferência desse mesmo modelo para Hong Kong e Singapura é que esteve por trás do desenvolvimento dessas localidades. É isso que está em jogo. O estabelecimento de um sistema legal crível, confiável, que não traga insegurança e que viabilize investimentos, e aí, nesse caso, não só para o setor de açúcar e etanol, mas para o sistema econômico como um todo. Eu pergunto ao doutor Maílson se essa possível revisão que se discute no Supremo, especificamente do ministro Fachin, se ela colide com o acordo em torno dos preços que já foi feito. Olha, Márcio, eu acho que é uma excelente pergunta, porque ela me permite, se você me autoriza, a fazer um resgate histórico desse processo. Eu, pessoalmente, tive minha vida profissional durante muitos anos associada a esse setor, seja na área do crédito, quando eu trabalhava no Banco do Brasil, na direção geral, na sede do Banco do Brasil, tanto no Rio quanto em Brasília. Depois eu fui assessor econômico, chefe da assessoria econômica do ministro da Indústria e Comércio, o ministro Ângelo Comandissai. Como se sabe, o IAA da época era subordinado ao ministro da Indústria e Comércio, e depois no Ministério da Fazenda, onde passei 9 anos como
assessor econômico, secretário executivo e ministro, né? Portanto, é um segmento que eu acompanhei muito de perto. E acompanhei também essa questão dos preços, né? O acordo com a Fundação Getúlio Vargas, o contrato que o IAA fez com a Fundação Getúlio Vargas, né? E como, durante esse período, o Ministério da Fazenda, eu não estava lá na época, havia fixado o preço abaixo do custo calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Eu já, como ministro, em 1989, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional me trouxe um processo em que me alertava para a quantidade de casos no judiciário em que a União estava sendo condenada, né? E que o setor propunha um acordo para paralisar o processo de ação, normalizar o relacionamento entre o setor e o governo federal, sem recurso à intermediação do judiciário, e estabelecer as condições pelas quais seria, doravante, a partir de então, o procedimento, né? As bases da ação do governo. Esse acordo foi assinado em 1989, eu fui parte desse acordo, tem minha assinatura nesse acordo, participaram o ministro da Indústria e Comércio, o advogado que representava as usinas e destilarias, mas por alguma razão, que eu até hoje não descobri, né? Quando começou o novo governo, logo em seguida, em 1990, esse acordo não foi cumprido, talvez porque se perdeu naquela confusão das transformações do governo Collor, da junção de vários ministérios num só. O fato é que o governo persistiu, não é, no erro de fixar o preço do álcool e do açúcar abaixo dos custos de produção, tal como calculados pela FGV. E esse processo foi até 1999. Então, os danos foram imensos, não é? Então, o setor luta desde então, e nós estamos falando já de 30 anos, ou mais um pouco, né, de 30 anos, para ver restabelecido o seu direito legítimo a produzir e obter lucros de acordo com a regra de mercado, e não com a intervenção que foi desastrosa em muitos tempos pelo governo federal. E não faria mais sentido se agora, em cima disso tudo, em meio à pandemia, como bem acentuou tanto o Zé Roberto quanto o Plínio, né, o setor via se examinar, admitir que você faz uma indenização com base no prejuízo contábil. Portanto, é um risco de danos muito sérios a um setor, é bom acentuar isso, é um setor estratégico para a economia nacional. Eu participei da formulação do Plano Nacional do Álcool, o PROÁlcool, e o setor surgiu naquela época como fundamental, seja para reduzir a dependência do Brasil do petróleo importado. Naquela época, a gente vivia a primeira crise do petróleo, de 1973, depois veio a outra, de 79, não é? E o setor se engajou nesse processo com a confiança de que a palavra do governo valia, não é? E apesar de todos os contratempos desse processo, o setor correspondeu à expectativa que dele tinha o governo e a sociedade. Eu me lembro, Márcio, eu estava no Ministério da Indústria e Comércio quando o programa começou, a gente produzia 500 milhões de litros de álcool. Agora nós estamos produzindo 35 bilhões de litros de álcool. Portanto, esse programa foi um tremendo sucesso. Não faz sentido, neste momento, o próprio governo, talvez inadvertidamente, no sentido de defender o Tesouro Nacional por razões não procedentes, né, venha causar um dano irreparável a um setor tão fundamental para a economia nacional. Além de tudo, ele é gerador de externalidades positivas, porque ele contribui para melhorar o meio ambiente, sem contar o número de empregos que, como o Plínio falou, diretos e indiretos, de 2,5 milhões de brasileiros. Professor José Roberto Afonso, na época dos fatos, a Fundação Getúlio Vargas, ela apurava exatamente o quê? Qual era a relação entre a Fundação, a União e o setor? Márcio, a Fundação, primeiro, ela foi contratada, né, pelo governo, e este contrato determinou a metodologia, que a gente recuperou, resgatou. A metodologia deixa clara que não trata apenas, né, dos custos, tem
a necessidade de contemplar a remuneração do capital, tanto assim que a apuração não era feita por empresa, a apuração era feita regionalmente. Aí volto a insistir, era um índice de preço, não nem se chamava um índice de custos. Acho que quando se fez isso, como o ministro Marcelo, ninguém achava que ia se jogar, digamos, dinheiro fora, né? Porque, aliás, era bom deixar claro que a fundação foi contratada, ela fazia um serviço remunerado. Eu até fiquei pensando agora aqui, assim, do ponto de vista de responsabilidade, para que se gastou, né, despesa pública para contratar a fundação, para fazer uma apuração que foi ignorada. Na verdade, não tem cabimento. E insisto muito, né, o índice contemplava também a remuneração do capital, que, aliás, qualquer teoria econômica, até a teoria marxista contempla isso, né? O capital tem que se repor, do Adam Smith ao Marx, não há diferença de escola econômica, com a apuração sendo feita regionalmente e não por empresa, e usando uma fundação de economia e não um instituto de consolidação de contas contábeis. Doutor Nastari, por um ângulo estritamente econômico, para pegar a carona numa colocação do ministro Maílson, é razoável considerar indenização tendo em vista os custos contábeis individuais da empresa ou custos médios regionais apurados pela FGV? Não é razoável fazer essa apuração individual, exatamente porque o preço e o contrato estabelecido entre o governo e o setor de açúcar e álcool para a regra de fixação de preço previa que o preço deveria ser o preço médio regional. E a gente deve levar em conta o seguinte: no prejuízo contábil, interferem variáveis microeconômicas que não têm nenhuma relação com o fato gerador desse dano. Então, interfere a produtividade do produtor, interfere a decisão e o risco daquele produtor individual em relação a crédito, interfere a quantidade de mão de obra que ele utiliza, a localização dele, se ele está numa área mais produtiva ou menos produtiva. Isso não tem nada a ver com a perda de renda relacionada ao preço deficiente que deveria ter sido estabelecido pela regra estabelecida e pela legislação definida naquela época, segundo o preço médio regional. Então, não faz sentido isso e penaliza um setor que, ao longo desses 45 anos, deu uma contribuição enorme para a economia. Eu quero pontuar que o Brasil, durante todo esse período, durante muito poucos momentos, deixou de importar gasolina. Nós sempre fomos importadores de gasolina, inclusive somos até hoje, apesar da redução do consumo de combustíveis agora com a crise do Covid. A importação de gasolina nos primeiros 4 meses desse ano cresceu 45% no Brasil, o que é até absurdo admitir, porque nós estamos vivendo uma situação de redução de consumo. Mas a gasolina substituída pelo etanol, nesses últimos 45 anos, permitiu ao Brasil uma economia em importação de gasolina em dólares correntes, valores atualizados, dólar atualizado, de 506 bilhões de dólares. Um país que se louva de ter como âncora da sua economia
reservas internacionais que hoje aí são da ordem de 365 bilhões de dólares. Então, simplesmente a substituição de gasolina importada em valor atualizado, 506 bilhões de dólares. Agora, não foi o setor que capturou isso. Ao contrário, ele pagou um preço porque essa substituição ocorreu em vários momentos, durante um período bastante longo, a preços que foram administrados pelo governo abaixo do que deveria ter sido fixado, que é o custo médio regional. Então, é uma situação de injustiça, cria insegurança jurídica, sim, para a continuidade de investimentos, para um setor que é super estratégico, inclusive em questões ambientais. Nós estamos vivendo hoje uma crise, a pandemia, que é relacionada à poluição atmosférica. E esse setor alivia enormemente a poluição atmosférica e alivia enormemente os níveis de infestação. Tem estudos atualizados da Escola de Saúde Pública de Harvard, publicados recentemente, agora no mês de abril, que mostram uma correlação muito forte entre poluição do ar nas cidades norte-americanas e infestação. Então, é uma pena que isso esteja acontecendo exatamente nesse setor. Bom, ministro Maílson, o senhor concorda com essa análise? Concordo inteiramente, Márcio. O Plínio é um renomado, conceituado consultor na área, poucos conhecem tão bem o setor quanto ele, né? Eu apenas pego um gancho aí para dizer o seguinte: a intervenção no açúcar e no álcool, ao longo da história, se provou cheia de defeitos. Cheia de defeitos, né? A ideia que vinha do governo Getúlio Vargas, o IAA é criado nos anos 1930 para intervir no setor, para gerar um certo equilíbrio, ao longo do tempo, ele mais atrapalhou do que ajudou. E, curiosamente, nesse caso de preços, né? No caso de preços, os preços eram regionais. Então, um quilo de açúcar no Nordeste tinha um preço diferente do quilo de açúcar no sul do país. Não é? Havia razões pouco justificáveis para isso, mas era assim que o governo agia. Ora, tudo isso acabou. O país passou a conviver com o sistema de liberdade de preço. Nesse período, o país tornou um grande exportador de açúcar, até porque houve a privatização das exportações de açúcar. O IAA era o monopolista das exportações de açúcar. Cada usina de destilaria tinha um funcionário do IAA para faturar. Era uma coisa maluca. Não é? Não parece razoável, depois de todos os efeitos positivos da modernização das relações do setor público com o setor açúcar-coleiro, que vem agora o judiciário, que deveria ser, ao que entende esse pobre analista aqui dessas questões, né? Não sou advogado, mas o judiciário é, por excelência, nas economias de mercado, o setor, a área que gera um componente fundamental das decisões de investir, de gerar emprego, de gerar prosperidade, que é a sacralidade dos contratos, né? Do direito de propriedade. Não parece razoável imaginar que o judiciário, por uma sua Corte Suprema, venha derrogar um dos principais pilares da economia de mercado, que é o que o Brasil aspira a ser há muito tempo. E, inclusive, neste governo atual, ele é muito mais liberal, né? Na condução de sua política econômica e enfatiza mais ainda essa liberdade de mercado e a necessidade de segurança para que as transações da economia, as decisões de investir, o relacionamento entre produtores e consumidores, entre produtores e governo, seja pautado esse relacionamento por regras estáveis, permanentes. O que nós estamos assistindo agora é uma quebra de regra. E quebra de regra sem um motivo fundamental, na avaliação minha, normalmente não sou advogado, mas sinto isso, é muito grave.
porque significaria dizer por que não vai acontecer amanhã? Essa regra que eu estou fazendo hoje, fiz um contrato de concessão de uma rodovia. O governo assinou comigo esse contrato. Será que lá na frente ele vai violar esse contrato, obtendo do judiciário uma decisão que atenda apenas aos interesses momentâneos da política econômica? Eu acho que é muito grave. Ok, ok. Eu perguntaria agora ao Dr. Plínio sobre a quantificação dos danos das empresas, tendo em vista o prejuízo ou lucro contábil. Há nexo lógico entre os custos individuais e o preço que se estabeleça? Não, não há. E é exatamente por isso que o cálculo do dano deve ser feito levando em conta o diferencial de preço que deveria ter sido praticado, observado o cálculo técnico do custo médio econômico, gerando a perda de receita e a perda de renda nesse caso. Como eu disse anteriormente, o prejuízo contábil ele leva em conta variáveis que não estão relacionadas diretamente ao fato gerador do dano, que é o diferencial de preços praticado. Então, não faz sentido isso, e por isso que a regra deve ser feita e o cálculo deve ser feito seguindo a jurisprudência que já está definida pelo STF em todos esses casos que já foram julgados e com precatórios expedidos. Então, não faz sentido. Obrigado. Doutor José Roberto, essa mesma questão aí, se existe nexo lógico entre o prejuízo ou lucro contábil e custos? Bom, certamente não, né? Reforço aí tudo que já foi colocado. Insisto, era um índice, a Fundação calculava um índice de preço, não um índice, né, de custo, e a exemplo do próprio governo, quando fixa o preço, né, das empresas que controla, ele precisa que este preço remunere o capital, né, produza lucro, reponha o que ali foi colocado, cubra um custo mínimo, que no caso das empresas a gente até pode o custo de oportunidade, podia ser você deixar o recurso na caderneta de poupança, que é o mínimo que se remunera, e nesse sentido, de novo, eu volto assim, não consigo entender esse nexo causal de buscar o prejuízo contábil e, de novo, né, o que nós estamos aqui discutindo é um ato do próprio poder público. Ato esse que passa por dois momentos. Num primeiro momento, ele decidiu, né, ele tabelar os preços e fixou uma metodologia e contratou a Fundação Getúlio Vargas para dizer, né, quanto que era aquele preço. E no segundo momento, a conta era muito simples, preço vezes quantidade, e daí você deveria resultar o faturamento. O governo, já foi bem colocado aqui pelo ministro Maílson, por uma decisão arbitrária, sem qualquer nexo técnico e histórico, né, ele resolveu ignorar a própria referência que ele contratou. Eu confesso que eu não consigo entender agora por que a gente traz, né, questões contábeis para algo que não tem, ao meu ver, o que está em discussão aqui é a administração pública, né, os atos do próprio poder público, que são uma coisa decorre da outra, né, o preço que eu fixo decorre do que eu tinha acordado, do que eu tinha combinado. A apuração contábil é um elemento absolutamente aleatório a esse processo, e como já foi dito, também a maneira como está sendo colocada é um prêmio à ineficiência, né?
quando, mais do que nunca, no mundo, a gente precisa estimular a produtividade, a eficiência. Então, aqui que a gente diz, não, se você é ineficiente, você é premiado. De novo, não faz sentido, e no momento mais errado possível. Doutor Plínio, o Supremo decidiu, em mais de 40 julgamentos, que o direito das usinas se estabelece com base nesse critério da FGV. Agora, o governo reabre a questão, dizendo que, com uma mudança de critério, a União pode economizar 70 bilhões para os cofres públicos. Esse número faz sentido para o senhor? Não, não faz. Inclusive, esses julgamentos que já ocorreram dentro desse critério, eles encampam 72% das usinas envolvidas e 88% do dano total calculado. Então, não faz sentido e, inclusive, há estudos que foram realizados já que indicam que a abrangência do que falta ainda ser decidido é de uma magnitude muito menor e que não chegaria à casa de uma dezena de bilhão. Então, é um número muito grande que não encontra qualquer justificativa esse número de 70 bilhões. E é muito aquém, inclusive, do prejuízo que o setor assumiu nesses períodos todos. Nós temos acompanhado tecnicamente aí a vida de várias empresas e é lamentável ver a injustiça que tem sido adotada para esse setor em relação à contribuição que ele oferece para a sociedade. Então, eu observo até um certo preconceito contra o setor pela falta de compreensão do que ele representa e, inclusive, dos padrões, inclusive trabalhistas, que ele adota pela introdução de regras e de contratação de funcionários dentro de regras absolutamente até muito superiores a qualquer outro padrão que a gente vê na agricultura e na agroindústria, inclusive dos Estados Unidos e da Europa. E é uma injustiça o que está sendo cometido, e é uma pena que isso esteja acontecendo, que isso sequer esteja sendo considerado, porque não deveria estar sequer sendo considerado. É um setor muito importante, tem ramificações em setores chaves relacionados a ele no interior, muito intensos. Então, é um setor que tem ramificações com a pecuária, com a produção de grãos, com uma série de produção de insumos. Então, é um risco muito grande e traz insegurança jurídica, não só para açúcar e etanol, mas para a economia como um todo, a tentativa de revisão dessas regras e dessa regra que já foi superada para 72% das usinas envolvidas. Então, Doutor Plínio, é possível quantificar o impacto que essa decisão do STF teria para o setor e para o mercado em geral, mudando o critério atual? Esse impacto atingindo as decisões ainda não transitadas em julgado foi estimado já no impacto da ordem de 8 bilhões de reais. Tá certo, tá certo. Eu perguntaria agora, doutor Zé Roberto Afonso, se o STF mudar o critério, mudar a posição, isso afeta apenas o setor ou pode interferir no mercado de maneira geral?
Doutor José Roberto? Sim, Márcio. Bom, em princípio, como a gente já tinha comentado, ele dá um sinal para todo o mercado, para todos os outros setores e produtos, sobretudo, de que o passado não é certo, a história deve ser reescrita. O momento, como a gente tinha colocado, o momento não é oportuno, e eu diria até que, mais do que isso, significaria a gente perder uma oportunidade que se abre agora com a Covid. Há um novo normal, como tem sido comentado aí por todos, a vida de cada um de nós não vai ser a mesma como antes, e há uma tendência mundialmente de que você procure regionalizar a produção, não concentrá-la num só lugar. E o Brasil, nesse sentido, é um dos maiores mercados consumidores do mundo e tem um enorme potencial de longo prazo de você conseguir aumentar a sua produção aqui dentro. Neste caso, já foi comentado, além do setor de combustíveis, do agronegócio tem um impacto grande na cadeia produtiva, né, para frente e para trás, ajudar a melhorar as contas externas, tem a questão da sustentabilidade ambiental, na qual muito se ajuda. Então, de novo, não faz muito sentido você dar um sinal contra tudo isso, quer dizer, não só eu regredir, quanto também eu não aproveitar a oportunidade para frente. Sendo que, mais do que oportunidade, uma necessidade, nós precisamos de capitais privados, nós precisamos de investimentos privados, que, obviamente, nesse momento, no meio da depressão, no meio da crise de expectativas, ficam parados, mas eles são fundamentais no momento seguinte, que a dívida pública brasileira é alta, o espaço fiscal brasileiro é restrito, a retomada tem que passar pelo investimento, eu até acho que no início público, que se transformasse em privado, ter gestão privada e, na medida do possível, em breve, financiamento privado. Para isso, o setor privado precisa saber que as regras nacionais, as regras legais são cumpridas, e insisto muito, e que o passado não vai ser reescrito, não pode haver insegurança jurídica, além já de toda a insegurança econômica que nós estamos vivendo. E, nesse sentido, Márcio, na minha opinião, uma decisão desta, que pode parecer que é só para este setor, dá um sinal muito ruim para a economia como um todo, não apenas para um ou outro setor. Eu encaminho a mesma questão para o ministro Maílson. O impacto afeta o mercado de forma geral, ministro? Eu acredito que sim, não é? Porque o argumento do governo de que pode ter um custo de 70 bilhões de reais, não é? É um argumento ad terrorem, digamos assim. Não é? Primeiro, que não é esse valor, como disse o doutor Plínio, é 8 bilhões, que dá 22% dos 70 bilhões. Segundo, porque alguém precisa alertar o judiciário, e os advogados devem fazer isso, o judiciário e a própria AGU, que ela está usando um argumento que pode ser tremendamente prejudicial aos interesses do próprio Tesouro. Qual é o argumento? A pandemia está causando gastos adicionais para o Tesouro. Como é que agora você vai impor mais 70 bilhões, digamos que sejam 70 bilhões, de perdas ao governo da União? Né? Ora, o mesmo argumento, dirão outros setores, poderá vir a AGU apresentar para não pagar o juro da dívida pública. A dívida pública federal deve ter um custo de juros este ano, se eu não estou enganado, de 500 a 600 bilhões de reais. Então, é 12, 13 vezes o valor que eles estão argumentando para se opor à indenização, ao pagamento da indenização justa que é merecida pelas usinas e destilarias. Então, eu acho que pode ser um tiro no pé. Eu estou querendo economizar 70 bilhões, o número não é pequeno, na verdade é 8, também não é pequeno, né? Mas, comparativamente a outros compromissos que a União tem, sobretudo
no campo da dívida interna e externa também, e é sempre bom lembrar também nesse ponto, 10% da dívida interna do Brasil, 8, 10, deve estar por esse número aí, já foi 12, já foi 15, né? Está em mãos de investidores estrangeiros, fundos de investimento que acreditam no Brasil, comprar os papéis do Tesouro para colocar nas suas carteiras, financiado pelas poupanças de seus clientes, não é? Poderão se ver ameaçados, ter o temor de amanhã a AGU vir ir para o judiciário para dizer assim, ó, diante da pandemia, eu não posso pagar os juros da dívida pública. Não é? Isso seria uma catástrofe. Não é? Claro que eu estou aqui dando um argumento muito forte, mas ele não é destituído de lógica. A mesma razão adotada para justificar a mudança de critério, não é? Seria percebida como passível de utilização pela União, prejudicando os investidores. E nesses investidores estão pequenas poupanças. O brasileiro de classe média, baixa, média, alta, rica, pode comprar papéis de tesouro no Tesouro Direto, acreditando no Tesouro. E finalmente, eu li, o Márcio, um parecer publicado pelo Jota, do Dr. Carlos Blanco, é um constitucionalista português conceituado, né? Ele está perplexo. Blanco de Moraes. Exatamente, Blanco de Moraes. Ele está perplexo, ele mostra perplexidade com essa hipótese de mudança de jurisprudência, sem que tenha havido uma causa, uma força maior extrema que justificasse uma mudança tão drástica de orientação do Judiciário por sua Suprema Corte. Perfeito, perfeito. Nós estamos recebendo aqui algumas perguntas de espectadores que acompanham o programa. Então, aproveitando que o Maio está com a palavra, e quem teve lucro também merece indenização? Evidente que sim, porque como ele teve lucro, faz parte do negócio. Como lembrou o Zé Roberto, até o Marx reconheceu a existência do lucro. Então, se eu tive lucro, eu tive um lucro legítimo. Aliás, só um parênteses aqui, a Inglaterra mudou entre as razões porque o Adam Smith provou que o lucro era fundamental para a prosperidade. É o lucro que leva a atualização tecnológica das empresas, é que leva à expansão da produção, é que leva à inovação. Não é? Portanto, o lucro é legítimo. Então, você dizer que quem tem lucro não recebe a indenização, e sim quem teve prejuízo, é uma inversão tão brutal da lógica que, a essa altura, o Adam Smith estaria tremendo no túmulo. Sem dúvida. Eu encaminho agora uma questão também de espectador para o doutor José Roberto Afonso. O voto do ministro Fachin fala em efetivo prejuízo econômico. Não se trata de premiar a ineficiência? É necessário comprovar individualmente o prejuízo real que cada usina supostamente tenha sofrido? Não sei se ficou clara a questão, doutor José Roberto. Sim. Quer dizer, na verdade, o encaminhamento foi no sentido de fazer a apuração contábil e não a econômica. Quer dizer, a contábil é ficar apurando caso a caso, e, nesse sentido, a gente volta a insistir, você tem critérios aleatórios. Né? Eu até queria reforçar a colocação do ministro Maílson. Contabilmente, eu posso ter empresas que têm lucro ou prejuízo decorrente de outras atividades que absolutamente nada tenham a ver com a venda daquele produto. Eu posso ter lucro remunerando, fazendo investimentos financeiros que se revelaram, né, muito acertados, como eventualmente eu ter um prejuízo que no sentido oposto, quer dizer, fiz um investimento financeiro e que não se revelou produtivo. Então, de novo, para mim, acho que o ponto essencial é que na contabilidade de uma empresa, este resultado, né, contábil é absolutamente aleatório, é afetado por outras variáveis que não sejam
as variáveis que a gente aqui está discutindo. E não faz sentido trazê-lo, na minha opinião pessoal, para dentro dessa apuração. Poderia até, eventualmente, em algum caso, que a União tenha que pagar até mais do que deveria se aplicasse a metodologia que ela contratou lá da FGV. Insisto, a metodologia oficial era uma apuração não por empresa, até porque não seria um índice, né? Seria outra coisa, caberia então a Receita Federal fazer a conta e não a FGV, né? Nunca ninguém escalou a Receita Federal para fazer essa apuração. Entendeu? O que nós temos é o tabelamento de preço, que significa um preço que eu apuro regionalmente, considerado o custo econômico, multiplicado pela quantidade de produtos efetivamente vendidos. Eu acho que até pode ter a discussão se você está considerando uma quantidade ou outra de preço que não perdão, quantidade ou outra de produto que não é. Então, assim, insisto muito, a discussão contábil, a questão contábil é alheia a esta discussão e, sobretudo, traz para traria para o processo decisório algo que não tem nada a ver com o poder público, com o que o poder público se comprometeu quando adotou o tabelamento de preço e com o que o poder público fez, contratou, requereu a Fundação Getúlio Vargas. Perfeitamente. Eu pediria ao doutor Márcio, Plínio se você me permite, só um minutinho, eu acabei esquecendo um ponto importante que o ministro Maílson estava tocando aqui atrás, né? Trazendo para esse nosso debate. O Brasil hoje é a economia emergente que teve a maior variação, maior incremento do risco do país, como também todos nós sabemos, a que teve a maior desvalorização da moeda. Tem um gráfico terrível que combina moeda e se desce. De novo, como a gente colocou, por vários outros fatores, que não é esta discussão, né, judicial, sim por fatores econômicos, talvez até muitos por fatores políticos. Agora, seria bom não acrescentar esse barril de pólvora que a gente já está, também a instabilidade jurídica, porque é óbvio que isso vai afetar esse risco e, de novo, vai retardar a reestruturação da economia, sobretudo afugentando capitais privados, brasileiros ou estrangeiros, que vão olhar assim, se a regra legal não se faz e se a justiça não a preserva, como é que eu vou apostar, né, meu recurso nessa gelatina de, digamos, né, uma coisa instável que hora vai para cá, hora vai para lá. Eu acho que é muito importante se pegar o rigor da lei para dar a segurança jurídica aos investidores, de novo, que não tem nada a ver com esse setor e nem com o passado, mas, sobretudo, para o futuro. Desculpe, Márcio. Não, tudo bem. Dinâmica. Eu vou encaminhar agora uma pergunta para os senhores, começando pelo Dr. Plínio Nastari. Qual é o futuro que se divisa para o setor pós-calamidade? Ou seja, quais seriam os melhores e os piores cenários possíveis? Por favor, doutor Nastari. Bem, eu acho que o setor hoje ele está ficando cada vez mais heterogêneo. Então, empresas que são capazes hoje de flexibilizar a sua produção para produzir mais açúcar e menos etanol estão demonstrando uma capacidade de sair fora dessa situação de queda de preço de combustível e de queda de consumo. Essas empresas que têm essa capacidade vão preservar a capacidade de renovar canavial e de fazer trato cultural dos seus canaviais. As empresas que não têm essa flexibilidade ou que estão em condições de endividamento maior não terão essa capacidade
e, portanto, terão dificuldades para manter a oferta de matéria-prima em níveis compatíveis com a capacidade industrial e, portanto, devem ter gradualmente custos maiores. Então, isso afasta as empresas que estão em condições melhores daquelas que estão em condições piores. Isso, infelizmente, leva a um processo de risco de redução da oferta, num momento virtuoso, que deveria ser virtuoso para esse setor, porque é exatamente o momento em que, no mundo, a mobilidade sustentável está indo na direção do uso de combustíveis de alta densidade energética e baixa pegada de carbono para ser utilizado em motorizações que privilegiem essa configuração. Então, no mundo automotivo, no mundo de mobilidade, a gente está caminhando exatamente para a valorização dessas mobilidades de maior eficiência e menor pegada de carbono, que não são necessariamente as motorizações de eletrificação com bateria, mas são as motorizações de eletrificação utilizando combustíveis líquidos de baixa pegada de carbono, que são exatamente os biocombustíveis. Então, a gente vê montadoras como a Toyota lançando híbridos flex, que são capazes de usar etanol. A gente vê a Nissan usando também híbridos, lançando híbridos em série e não híbridos em paralelo, como a Toyota, como é o caso daquele veículo Kicks, que já está sendo lançado agora esse ano na Tailândia e deve vir ao Brasil no ano que vem, com alta eficiência, mas que privilegiam o uso de combustíveis renováveis. E então deveria estar havendo uma expansão da produção e não esse encolhimento. E é isso que a gente corre o risco de ver exatamente pela insegurança jurídica que inibe investimento e que corre o risco de criar regras injustas do ponto de vista concorrencial. Perfeitamente. Eu passo agora a mesma questão ao ministro Maílson sobre os cenários que o senhor divisa aí para depois que essa tempestade passar. Olha, Márcio, o setor sucroalcooleiro é, sem dúvida alguma, um dos belos exemplos de sucesso no Brasil. O setor que viveu durante muitos anos sob a suspeita do governo de que ele precisaria de uma babá para dizer o que ele produzir, como vender, em que condições. Nós chegamos ao ponto, Márcio, e eu vivi isso no governo, em que o IAA determinava cotas mensais de comercialização, quanto cada empresa podia vender de açúcar. Imagina, né? Porque disseram assim, se essas 200 e tantas empresas daquela época começaram a andar sozinhas, vão tudo perecer. E não aconteceu nada disso. O IAA acabou, né? O IAA, eu diria, de triste memória, né? Acabou, o setor se renovou sob os estímulos da competição, da concorrência, da crença nas regras do Estado, né? E passou por momentos difíceis, quase foi exterminado na produção de etanol durante o governo Dilma, que ficou 4, 5 anos com o preço congelado, né? Então, é um setor que tem um futuro promissor pela frente. Daqui a pouco a China vai começar a ser uma grande consumidora de etanol, porque eles têm um problema sério de poluição lá. Certo? O carro elétrico não é visto no momento como uma ameaça ao futuro do etanol. O açúcar, o Brasil se tornou o maior produtor mundial, maior exportador mundial. O setor sabe exportar. Até isso o governo não acreditava. Esse pessoal não sabe exportar, é preciso que eu compre a produção deles e eu mesmo, o Estado, exporte. Não é? É um setor
além de tudo, estratégico, como eu falei aqui, é estratégico do ponto de vista de geração de emprego e renda, é estratégico no sentido da geração de exportações e, portanto, de divisas, é estratégico no sentido de contribuir para a melhora do meio ambiente, é estratégico no sentido de gerar as condições para a prosperidade do país. Esse setor não pode estar sob ameaça de fatores, como a gente está comentando aqui, seja o problema do preço atual, não é? Em função de falhas de mercado, né? E do reajuste abaixo dos preços internacionais da gasolina pela Petrobras. E, em cima de tudo isso, como disse o Zé Roberto, além do efeito da Covid, que vai por algum tempo reduzir o consumo de gasolina, vai por algum tempo aqui e acolá reduzir o consumo de açúcar, menos talvez, né? Ou provavelmente menos consumo de açúcar. E a Covid vai passar, a pandemia vai passar, e é fundamental que nós tenhamos as empresas sadias, aptas a recomeçarem a todo vapor o processo de produção e comercialização quando a pandemia ficar para trás. Porque se a pandemia passa e as empresas tiverem desaparecido ou quebrado, ou reduzido a sua capacidade de investir, de inovar, de produzir, o país teria uma dupla perda. A perda do que aconteceu na pandemia e a perda, né, da dificuldade ou impossibilidade de aproveitar o ambiente, o restabelecimento do ambiente de normalização da atividade econômica que virá forçosamente, eu diria necessariamente, com o fim da pandemia, que vai acontecer a qualquer momento, né? Não é a primeira pandemia que a humanidade enfrenta, em todas elas chega um ponto da imunidade de rebanho e ela acaba, né? E agora provavelmente vamos ter a vacina antes da imunidade de rebanho. É preciso, portanto, nessa circunstância, que as empresas do setor açúcar-alcooleiro estejam preparadas para contribuir para a recuperação da economia pós-pandemia. Perfeito, obrigado, ministro. Peço agora, então, ao doutor José Roberto que faça a sua análise a respeito do futuro, ou dos futuros possíveis. Já como colocou, né, o Plínio e o Maílson, esse é um setor que tem futuro. Agora o que precisa é se dar condições a ele de chegar ao futuro. A Covid veio antecipar, na minha opinião pessoal, desafios que nós já teríamos que enfrentar e que ou vínhamos postergando ou vínhamos tratando lentamente, né? O Plínio acho que destacou muito bem. Toda a questão ambiental, ela é uma questão do futuro, é uma questão, sobretudo, muito mais cara aos mais jovens do que aos mais velhos. Quer dizer, você já tinha um processo em curso no mundo de migração, né, de transporte individual para coletivo. Óbvio que, nesse momento, você até tem que dar uma parada e ter que reinventar o transporte coletivo para que ele não contamine, e eu acho que isso certamente vai ser feito, vai se encontrar, né, soluções, e você tem uma tendência crescente a você trocar, né, o petróleo pelos biocombustíveis. Isso é diferente do que vai acontecer. Esta tendência já estava dada e a gente tem que acelerar. É diferente de vários outros negócios e setores da atividade econômica que vão ter que ser reinventados. Ou vão ser reinventados, ou nós já estamos construindo novos hábitos, novos padrões, né? Dos colegas que estão aqui, qual foi a última vez que alguém entrou dentro de uma agência bancária, né? Agora, então, depois da Covid, que a gente aprendeu que conseguimos fazer tudo. Aliás, nem dinheiro, eu já não me lembro a última vez que toquei em dinheiro, até porque dinheiro transmite vírus, né? Então, é bom você usar cartão, você usar o telemóvel, né? Desculpa, esqueci que eu estou em Portugal. Usar o celular. Esta é uma tendência, né? E vale para banco. Várias outras atividades vão ser reinventadas, vão sair dessa crise diferente. No setor de etanol, o mais importante, quer dizer, para estas atividades, só para fechar, a gente precisa reestruturar, repensar
requalificar os trabalhadores e, eu diria até, inclusive, os empregadores. Precisam ter uma nova mentalidade, você vai ter, em muitos casos, novas plantas, novas estratégias de produção, de comercialização e distribuição. Em algumas poucas atividades, e sobretudo a área, né, de bens essenciais, né, e envolve os alimentos, envolve os combustíveis, acima de tudo, o que a gente precisa é dar um tempo, né, é conseguir segurar o setor para ele permitir fazer essa travessia, né, dessa parada. Como assim, olha, parou todo mundo, entrou todo mundo de férias, espera um pouquinho, assim que acabar as férias, a gente volta a todo vapor, como o ministro Maílson bem colocou. O que a gente não pode é, no meio das férias, chegar e dizer assim, não, acabou, não tem férias e não volta depois. Quer dizer, estas discussão, eu volto a insistir muito no aspecto da insegurança jurídica, né, que você introduz no negócio, e não é só uma questão é o fisco e empresas. Não, é de empresa para empresa. E as empresas que já receberam as indenizações, como que elas ficam em relação a quem recebeu? Quer dizer, qual é o critério? Porque um tem, outro não tem. Ou, já que vai mudar o critério, alguém vai achar que quem recebeu vai, acho que 70 bilhões, né, que o Plínio colocou, alguém vai conseguir receber de volta? Quer dizer, aí, então, era o supra-sumo, nem diria da insegurança, mas da irracionalidade. Não posso, no momento, insisto, não podemos afetar a concorrência, não podemos agravar o que já está grave. Nós temos uma perda de expectativa na economia muito sério. Nós demoramos muito para agir. Inclusive, a gente vinha trabalhando numa proposta de conceder créditos via mercado de capitais, um crédito diferenciado, que era para evitar que muitas empresas falecessem. Eu diria assim, muitas já faleceram, e hoje o nosso desafio é de ressuscitar quem ainda tem perspectiva. A minha Câmara que ressuscita, falece, mas volta rapidinho, Márcio, pode ficar tranquilo. Eu percebi. Ela está cansada, a gente já está chegando no final do dia, já foi tanto que a Câmara cansa mais do que o proprietário. Mas eu vou encerrar, Márcio, que eu queria reforçar muito o seguinte: nós precisamos de segurança para fazer essa travessia, porque, volto a insistir, em setores como este, né, o setor sucroalcooleiro, o agronegócio, o biocombustível, você tem um futuro promissor enorme. Ninguém tem dúvida que o mundo caminha, né, que as pessoas querem combustíveis que sejam menos poluentes, né, e nós vamos precisar, outro ponto importante aqui a destacar, a gerar postos de trabalho desesperadamente, porque, sobretudo, o setor de serviço, que era o grande empregador na economia moderna, na economia brasileira, com esta crise, é um setor que desemprega fortemente. Este setor, toda a cadeia, né, não só do agronegócio, mas principalmente a cadeia de combustível, em todas essas fases, você gera emprego. Então, assim, você faz algo útil pelo futuro, pelo bem da sociedade, e ainda gera emprego. Quer dizer, o que a gente não pode, neste momento, é desestruturar um setor que já está sofrendo. Para encerrar, o ministro Maílson já lembrou, poucos outros perderam preço e perderam quantidade, porque as pessoas não estão consumindo combustível e o preço de petróleo derruba o seu paradigma de comparação. Não podemos agregar mais um elemento de incerteza perturbador da ordem. Muito obrigado, Márcio. Desculpe por me estender. Ok. Bom, já estamos com 1h20 de evento, que é um abuso, né? Então, eu vou considerar a exposição do Dr. José Roberto Afonso como as considerações finais e desafio o ministro Maílson e o Dr. Nastari a fazerem suas considerações finais em 30 segundos cada um. Vocês conseguem? Vou tentar, Márcio. Olha, eu acho que está em jogo uma questão essencial, a da insegurança jurídica. E uma decisão eventual do Supremo não estou encontrando a palavra correta, não é? Mas confirmar o entendimento do STJ significa um terrível equívoco econômico, um terrível equívoco jurídico. Não é? Imaginar que
só merece a indenização as empresas que tiverem prejuízo contábil. Portanto, eu acho que está em jogo um bem público fundamental para a prosperidade de um país, que é a segurança jurídica. Se você me permite, mais 30 segundos, é o Adam Smith, novamente, ele mostrou a importância da segurança jurídica. Antes da Revolução Gloriosa Inglesa, antes da assunção da proeminência do parlamento, da independência do judiciário na Inglaterra, o fim da Star Chamber, que era a corte do rei, as pessoas guardavam a sua fortuna no chão, enterravam a sua fortuna para deixar para os filhos com a senha onde eles iam, um caminho onde eles iam encontrar aquela fortuna. Hoje as pessoas põem a fortuna nos bancos, nas empresas, nos papéis que eles compram no mercado. Portanto, a insegurança jurídica, disse Adam Smith, foi fundamental para o ciclo de prosperidade que se estabeleceu no Reino Unido e depois na Europa e depois no mundo inteiro, em que o lucro passou considerado legítimo e fonte fundamental da prosperidade. Portanto, eu acho que o Supremo, os juízes deveriam levar tudo isso em conta na decisão que vão ter que proferir, se confirmam ou não o entendimento do STJ acerca do critério de indenização das usinas que tiveram prejuízo com o congelamento de preço do álcool e do açúcar. Obrigado, ministro. Doutor Nastari, por favor. Eu concordo plenamente com tudo que o ministro Maílson acabou de dizer. Eu acho que está em jogo algo muito além até do setor de açúcar e etanol, essa segurança jurídica das relações de contrato e que dão suporte a todas as transações, aos investimentos na economia como um todo. Em relação ao setor de açúcar e álcool, é um setor super estratégico, é um setor que está na dianteira daquilo que é mais moderno de energia para transportes no mundo, e seria uma grande injustiça essa decisão revertendo uma coisa que já está com jurisprudência bastante forte, bastante consolidada, exatamente para esse setor que tem trazido tantas vitórias na área econômica, na área social, na área ambiental para o Brasil, e que, para um pedaço do setor, correria o risco de enfrentar uma situação que é completamente absurda do ponto de vista técnico e não encontraria suporte para ser justificada, criando, inclusive, um ambiente de desequilíbrio concorrencial. Então, não se justifica e a gente espera muito equilíbrio e muita visão de longo prazo por parte dos ministros do STF nesse julgamento. Perfeitamente. Agradeço, então, aos espectadores que nos acompanharam até agora, ao ministro Maílson da Nóbrega, a você, Plínio Nastari, e também ao professor José Roberto Afonso, e os convido para nossos próximos eventos, o próximo será amanhã às 15 horas. Muito obrigado a todos e até logo. Até logo.